Então, hoje, né, vou dar novamente um bom dia para todos. A gente vai falar dar continuidade, então, a essa aula de microbiota do solo e vai falar sobre as micorrizas, que são os micro-organismos também que estão presentes aí no solo e estão presentes nessa rizosfera, que é essa região aí muito próximo às raízes das plantas, tá? E que vai ajudar também a planta a absorção de nutrientes e ao desenvolvimento dela. Surgindo dúvidas, vocês podem levantar a mão e fazer perguntas sem problema nenhum. Então aqui, para a gente iniciar, a gente vai falar primeiro sobre os micro-organismos, né? Que a gente já falou também em alguns outros slides anteriores aí, de outras aulas. Então os micro-organismos, a gente sabe que são seres mais primitivos do planeta e surgiram em torno de 3,9 bilhões de anos atrás, com a formação então lá do reino Monera, as primeiras bactérias que surgiram no oceano, né? Quando a gente fala em evolução, a partir dos coacervados, e a partir dessas primeiras células elas começaram a se desenvolver e adquirir diversas características e se transformando também através da evolução em organismos um pouquinho mais complexos também. E a partir dessas diversas características, então eles tiveram adaptabilidade para a coexistência com outros seres e diversas relações em forma e função. Então, a partir então dessas características adquiridas, a gente viu que foi possível então, né, até hoje, existir tantos tipos de organismos no planeta. Então, por exemplo, a coexistência entre nós seres humanos, por exemplo, e plantas, ou nós animais, né, e plantas, com a parte das plantas que são autotróficas e nós que somos, por exemplo, heterotróficos, e a gente vive um ciclo, né? Onde a gente consegue liberar produtos que são utilizados como reagentes na planta, e a planta utiliza esses reagentes que liberam produtos que são utilizados pela gente, e isso continua em um ciclo, tá? Então, a partir dessas características diversas aí que esses micro-organismos eles acabaram adquirindo, então foi possível essa coexistência no planeta. Dentro desses micro-organismos, então, a gente destaca aqui, para a gente falar das micorrizas, os fungos. E os fungos são seres eucarióticos, então a gente já vê que ele já dentro da evolução aí, ele já apareceu a carioteca, esse envoltório nuclear. Então ele já evoluiu-se a partir do reino Monera, com essa complexibilidade aí dentro da célula. Eles podem ser tanto unicelulares quanto pluricelulares, e eles ficam, né, em um reino separado por eles terem características peculiares que não se encaixam somente no reino Monera, e eles também não se encaixam dentro do reino das plantas, né, e nem do reino dos protistas. Então eles vão tendo características aí parecidas com um grupo, parecidas com outros, mas eles não encaixam dentro de um grupo, então eles precisam de um reino separado. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à aula aí. Que os fungos, né, que eles têm de diferente das plantas? Então a gente vê que as plantas elas são clorofiladas, elas possuem clorofilas e são seres autotróficos. Em consideração, os fungos são seres aclorofilados, eles não têm clorofila e são seres heterotróficos, ou seja, eles necessitam então de absorver esses nutrientes de outros organismos. Eles têm parede celular, porém a parede celular deles não tem celulose, que é o que existe na parede celular das plantas. E eles também não armazenam amido do mesmo jeito que as plantas armazenam. E aí, em relação a isso, eles são parecidos com o reino animal, né? Que a parede celular deles, então, é formada de quitina, onde a gente vê que a quitina ela está presente aí, principalmente nos artrópodes.
estão do reino animal dos invertebrados aí, e armazenam glicogênio, que é a mesma a armazenagem da glicose que ocorre nos animais. Então a gente vê que ele está tanto presente em um reino quanto em outro, e eles precisam ficar em um reino separado. Os fungos, né, geralmente a gente vê os fungos classificados aí, quando a gente vai estudar, geralmente em 4 filos, que são os principais, que tem o zigomicota, aí tem o deuteromicota, aí, que são os fungos que são mais diferentões, né, dentro de todos os fungos. Aí a gente vê o zigomicota, o ascomicota e o basidiomicota. Então, geralmente a gente vê esses 4 grupos, esses 4 filos quando a gente estuda, porém existe outros filos. Então a gente tem o eumicota, o mastigomicota, o zigomicota, o ascomicota, o deuteromicota, o basidiomicota. Possui também o critridiomicota, o neocalimmastigomicota, blastocladiomicota, microsporidia e glomeromicota, tá? Então a gente vê que tem vários filos aí fúngicos, e a gente vai ver que dentro das micorrizas onde a gente vai trabalhar, a gente vai ver aí que eles estão muito ligados então ao filo do zigomicota, do ascomicota e do basidiomicota, tá? Então a gente dentro desses filos aí que a gente vai encontrar a maioria das micorrizas. Então as micorrizas, a gente viu que 3,9 bilhões de anos surgiram os micro-organismos, os fungos surgiram depois, e as micorrizas, que são então esses fungos que vivem em simbiose com as plantas, eles apareceram em torno de 400 milhões de anos atrás. Então a gente vê que demorou muito tempo para essa evolução, né, dessas micorrizas, e consequentemente eles vieram então com o aparecimento com a evolução das plantas aí entrando no ambiente terrestre. Esses organismos eles vivem em simbiose com as plantas. As plantas elas vão liberar metabólitos para os fungos, e consequentemente os fungos eles vão ajudar a planta a absorver também os outros tipos de nutrientes que estão no solo, tá? Então eles conseguem viver em simbiose e um auxiliar o outro nesse desenvolvimento. A gente sabe que tem vários fungos, né, que participam então dessa cadeia alimentar, onde eles conseguem degradar matéria morta e disponibilizar aí dentro dessa parte cíclica de nutrientes, né, novamente, né, as moléculas necessárias aí para os outros organismos absorver. Então, dentro dessas micorrizas, elas vieram de fungos que eram saprófitos, ou seja, os fungos que conseguem se alimentar de organismos mortos. E eles surgiram, esses fungos saprófitos, há 1 bilhão de anos atrás. E aí, só depois, então, de 600 milhões de anos, que eles começaram, então, a adquirir essa estratégia de colonizar os tecidos vegetais e aí sim transformarem-se em micorrizas, tá? Então aqui está escrito: surgiram há 1 bilhão de anos atrás os fungos saprófiticos. Só que os fungos saprófiticos ainda eles não conseguiam fazer essa simbiose com as plantas. E como a gente viu aqui, ó, eles só conseguiram então 400 milhões de anos atrás. Então precisou muito tempo para eles conseguirem entrar dentro das células vegetais para conseguirem fazer essa troca, então, e estabelecer esse mutualismo entre as plantas. Aqui a gente tem, então, como eu falei para vocês, os principais grupos de fungos saprofíticos, e a partir desses grupos, desses filos, né, de grupos saprofíticos, que deram origem, então, às principais micorrizas. Então, a gente tem o grupo dos zigomicetos, que esses fungos são a maioria unicelulares. Aí tem os do basidiomiceto. Aqui a gente tem um exemplo que é o Mycena hematopus, essa espécie. E tem os do ascomicetos.
Então, geralmente aí, né, tanto o Basidiomycetus quanto os Ascomicetus, eles conseguem tanto formar a parte unicelular quanto pluricelular. Então, geralmente os fungos eles formam essas hifas abaixo do solo. Foi para vocês que eu passei aquele documentário da floresta, onde os fungos estavam destruindo aquelas grandes quantidades de conídeas lá? Foi. Foi, né? Então, Foi. aí lá naquele documentário ele mostra que eles não conseguiam visualizar, né? Porque a maioria tinha milhares de quilômetros aí, mas os fungos eles viviam embaixo da terra, o pessoal não via. E quando conseguiam ver alguns cogumelos ali, aqueles corpos de frutificação, então já tinha várias outras árvores tomadas, né? E aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente, né, sobre essa parte de fungos, né? Naquele documentário, esses fungos eles viviam de formas de micorriza, simbióticas, com aquela florestas, né? Porém, por algum motivo, eles acabaram se tornando, então, parasíticos para as plantas, né? E até lá mesmo eles falam que foi por ação antrópica, né? Porque geralmente a gente vê que o homem aí que consegue manipular toda essa parte aí de mutualismo, de simbiose entre os organismos, né? E lá no documentário eles ainda falaram que o homem ele evitou as queimadas da floresta, as queimadas naturais, e a partir de evitar, tornou-se as árvores mais suscetíveis, então, a organismos parasíticos, né? E aí, como elas diminuíram, então, essa parte de nutrientes, acabaram fazendo com que essas hifas aí se tornassem prejudiciais aos organismos. Então, dentro do ascomiceto e o basidiomyceto, então, além das hifas, eles acabam formando, então, esse corpo de frutificação. Tem alguém falando lá no grupo que não está conseguindo entrar. Mas é a internet. Tá. Forma esse corpo de frutificação, onde geralmente vai liberar, então, os esporos para crescimento de outros fungos. Aqui a gente vê alguns exemplos de fungos micorrízicos que foram mostrados, então, dentro das células vegetais, né? O crescimento deles dentro da célula vegetal, formação deles. Qual que é a exigência, então, de uma simbiose estável, né? Então, como a gente viu lá naquele documentário, a gente não tinha mais uma simbiose estável, né? E, na verdade, ela estava instável, estava destruindo totalmente aí aquela grande floresta lá de conídeas. Capacidade de se comunicarem molecularmente, então, tanto a planta quanto o fungo, eles precisam se comunicar. E aí eles vão ter o mecanismo de tropismo e tactismo, que é essa capacidade, então, de crescimento através de uma ação externa, né? Ou de movimentação também celular, através como que eu vou falar, né? Dessa influência externa, né? Então, por exemplo, a planta ela vai começar a crescer a partir da influência externa do fungo, e o fungo também com a influência externa da planta, e a planta também modificar alguns tipos celulares, dependendo então do crescimento desses fungos. Por exemplo, aqui então a gente tem, por exemplo, uma planta que está crescendo bem melhor ao lado de uma outra, né? E essa parte branca aqui então seriam as micorrizas nessa rizosfera, enquanto nessa outra aqui não tem, então a gente vê um crescimento mais abrasivo, né, que maior, né, um crescimento melhor nessa planta para essa outra, né? E aí eles vão ter essa interação célula-célula, porque um precisa liberar nutriente para o outro, e a integração morfológica e funcional aí das duas.
As consequências dessa simbiose, então, permitiu a coexistência dos parceiros, tanto do fungo quanto das plantas, facilitou a evolução dos dois, promoveu a diversidade das espécies e a colonização do habitat terrestre. Aí, como eu falei para vocês, a micorriza ela é uma doença, né? Então, alguns fitopatologistas da época passada consideravam como uma doença, né? Ficou provado experimentalmente que o órgão morfologicamente característico, essas micorrizas, então, vão formar um órgão, né? Entre planta e fungo, e eles vão ter dependências fisiológicas íntimas e recíprocas, tá? Então, até então, né, a micorriza é algo benéfico, tanto para a planta quanto para os fungos, tá? E aí, como a gente viu lá, né, dependendo da ação antrópica, aí sim a gente já não vai ter mais uma micorriza e aí o fungo ele vai passar a ser, então, um parasita, tá? Mas para isso acontecer, precisa, então, um dos dois organismos se desestruturar, tá? Isso de forma natural é bem difícil de acontecer, tá? Até mesmo porque a gente vê que 400 milhões de anos que isso vem acontecendo, né? E essa desestabilização aí só está ocorrendo então pela ação do homem. Aqui a gente vê então dentro da raiz como que é formado então, né? Então aqui a gente vê as micorrizas em formas de arbúsculos, formando as hifas, e também aqui na verdade são as vesículas arburculares, que é um tipo de micorriza. Então elas vão formando essas vesículas e as hifas elas vão crescendo, e isso aqui vai facilitar então a troca de nutrientes entre a planta e o fungo. Então, como que surgiu essas micorrizas aí há 400 milhões de anos atrás? Então, o processo evolucionário, geralmente ele é desconhecido, porém sabe-se, como a gente já falou, que foram os fungos saprofíticos, que eram obrigatórios, saprofíticos só se alimentavam de matéria morta, que conseguiram, então, originar esses fungos fitossimbióticos. Então, ao longo do tempo, eles tiveram que adquirir elevado grau de compatibilidade genética e funcional. Então, em torno desses 600 milhões de anos aí, eles foram adquirindo esse elevado grau de compatibilidade genética e funcional com os parceiros autotróficos, que eram as plantas. Os fungos saprófitas, para eles se transformarem, então, simbiontes, eles tiveram que perder a capacidade saprofítica, tornando-se biotróficos, e também a capacidade de causar doenças. Tá? E aí, contra isso, eles tiveram que adquirir o quê? Capacidade de síntese de enzimas hidrolíticas, e essas enzimas hidrolíticas aí, elas causariam a citólise e necrólise das células para eles conseguirem, então, adentrar ao tecido vegetal. Todos os fungos, então, que estiverem próximos às raízes, eles são micorrizas, né? Então, a gente vê que não. Nem todos os fungos que vão habitar ali a rizosfera, próximo às raízes, eles vão ser micorrizas, tá? Fungos sem nenhum efeito sobre as raízes não são micorrizas. Fungos que estão ali de forma naturalista, né, que não estão pegando nutriente da planta e também não estão passando diretamente nutriente para a planta, eles estão vivendo ali, por exemplo, de forma saprófitica, não são micorrizas. E associações peritróficas aí que estiverem somente próximo à planta também não vai ser micorrizas, tá? Então, para ocorrer a micorriza, para ser micorriza, eles precisam adentrar o tecido vegetal das raízes da planta e fazer essa troca de nutrientes. Tá? Então, o simbiotropismo ele pode ser facultativo em fungos associados às raízes e ainda vão existir certa capacidade saprofítica, e eles também podem ser obrigatório, onde o fungo ele vai perder essa capacidade de se alimentar com matéria morta, e para completar o ciclo vão depender das células vivas do hospedeiro, que no caso vai ser as plantas.
Dentro do simbiotropismo também, eles vão ter a incapacidade de viver saprofiticamente, então se alimentando de matéria morta, e a incapacidade de realizar fotossíntese, que aí eles vão ter a associação com as raízes, obtenção do carbono e outros nutrientes da planta. Nessa parte aqui da incapacidade de realizar fotossíntese, então tem várias partes da planta que não tem então a clorofila, e vários nutrientes então são provenientes dessa associação do fungo com a raiz. Tá? Ele vai ser uma parceria favorecida, então, esse simbiotropismo. O biotrofismo bem desenvolvido, balanceado e permanente. Compatibilidade estrutural e fisiológica entre os parceiros. Habilidade dos simbiontes de atuar de maneira regulável e controlando os benefícios mútuos da relação. Esses benefícios da relação aqui da micorriza. Então, a gente vê que pode aumentar a produção de plantas em solos marginais, facilitam a recuperação de área degradada e solos contaminados, redução do uso de insumos agrícolas. Então, a gente vê que em solos naturais, né, não precisa ficar jogando aquela grande quantidade de insumos agrícolas aí que são chamados de fertilizantes, porém ninguém quer o crescimento, né, para venda de produtos através de um solo natural, né? E aí por isso que se coloca e joga essa grande quantidade de fertilizante. Aí aqui a gente vai ver então quais são os tipos de micorrizas. Então os tipos de micorriza, elas podem ser arbusculares, e aí dentro dessas arbusculares aqui elas podem formar vesículas arbusculares também. Tem as ectomicorrizas, onde parte vai entrar no tecido vegetal e outra vai formar aqui uma rede de proteção ao redor da raiz. Vai ter as micorrizas que são direcionadas apenas às orquídeas, que são as orquidoides. Tem as ectoendomicorrizas, que vão ter características tanto de endomicorrizas quanto de ecto. Vão ter as arbutoides e tem as ericoides. E aí, aqui a gente não tem também, né? Mas entre a ectomicorriza e a ectoendomicorrizas também tem as endomicorrizas. Aqui, pessoal, a gente vê nessa tabela aqui que foi descrita em um artigo científico, quais os principais filos desses fungos e quais as plantas que geralmente eles estão presentes. Tá? Então aqui a gente vê dentro das vesículas arbiculares, a gente vê que então geralmente é o fungo dos zigomicetos, e aí eles podem estar dentro das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, as ectomicorrizas dos basídio, do ascomiceto, e também pode ocorrer dos zigomicetos. Eles geralmente estão presentes nas gimnospermas e angiospermas. As ectoendomicorrizas vai ter basídio e asco, vai ter na gimnosperma e angiosperma, e a gente vê então que a maioria dos fungos então, das micorrizas então, estão presentes ou na zigomicota, basidiomicota, ascomicota. E aí a gente vê que eles podem então, né, estar presente aí na maioria das plantas do reino vegetal. Aqui das orquídeas, então as orquídeas, as que estão presentes nas orquioides lá, geralmente é o basidiomiceto, tá? E aí esse fungo formando a micorriza, eles vão auxiliar muito aí no desenvolvimento inicial das orquídeas, onde elas não terão ainda clorofila, né? Elas não serão seres autotróficos ainda no início da vida, na parte da germinação, e os fungos eles vão auxiliar essa planta no crescimento até a formação da clorofila, né? Para eles se tornarem seres autotróficos.
Aqui a gente vai ver então as características de cada um. Então, as micorrizas arbusculares, formadas por fungos glomeromicotas, que vão ser fungos septados, vão colonizar gimnosperma e angiospermas, algumas briófitas e pteridófitas. E aí esse filo de fungo aqui ele está muito próximo, então, aos fungos do Ascomicetus e Basidiomicetus. Tá? Então, aqui dentro da parte filogenética, né, a partir de um ancestral comum aqui, né, formou esses grupos irmãos, onde esse aqui, ele, evolutivamente, ele surgiu mais cedo, né, e depois surgiu, então, os Ascomicetus e o Basidiomicetus. Pessoal, vou dar 5 minutinhos para vocês tomarem uma água aí, tá? Para a gente dar continuidade, pode ser? Valeu, professor. Pode ser sim. Então, dá uma despertada aí, joga uma água no rosto e a gente já retorna. Agora são 8h10, 8h15 a gente retorna. Olá, Carla, entrou agora, a gente deu um recessinho de 5 minutos, tá? 8h15 a gente retorna. Valeu, professor.
Voltei. Então, vamos dar continuidade. Travou o computador aqui. Então, aqui a gente está falando, então, das micorrizas arbusculares. A gente viu, então, que é referente a esse filo do glomeromicetos, que estão próximos aí dos ascomicetos e basidiomicetos. Essa formação de arbúsculos aí são estruturas ramificadas e típicas das micorrizas arbusculares. Olha o trava-língua. Elas vão fazer colonização das células do córtex da planta. E alguns fungos vão formar as vesículas, e aí vão ter as chamadas micorrizas arbusculares vesiculares, tá? Ou micorrizas vesiculares arbusculares. Elas vão ter hifas com dilatações terminais, onde, como a gente viu lá, formando aquelas vesículas dentro do tecido vegetal, né? Que são essas aqui, tá? Então, elas vão formar essas micorrizas arbusculares dentro do tecido vegetal. Dentro das ectomicorrizas, na maioria são formadas por fungos também septados, pertencentes aqui agora aos basidiomicetos. Eles, como os arbusculares, eles não vão penetrar o córtex das raízes. Eles vão ter aqui uma formação chamada de formação de rede de Hertz. Essa formação aqui ele vai fazer com que forme também um manto fúngico ao redor das raízes. E aí essa rede aqui, ela vai ter uma proteção extra para as raízes das plantas. Então a gente vê aqui, ó, aqui a gente tem na angiosperma e aqui no gimnosperma. Essa formação então desse manto aqui com essas redes, e aí ele vai formar aqui, ó, essas hifas externas que vão auxiliar, então vão aumentar a área de absorção das raízes da planta, tá? E aí elas vão formar essas redes que vão penetrar as primeiras células aí da planta, porém não vai chegar então as células do córtex, tá? Eles vão chegar próximo. Como que é esse processo de colonização aí das ectomicorrizas? Então, eles vão ter ativação dos propágulos do fungo, vai formar tubo de hifas na rizosfera, vai ter a formação do manto e rizomorfo aqui ao redor, aí vai ter a penetração nas células das raízes aqui, colonização do córtex somente pelas hifas, que vão chegar próximo aqui, eles não vão adentrar, e formação da rede de Hertz, aqui, ó, que vai estar nas primeiras células aí, epiteliais. Nesse A aqui, então, a gente vê o estabelecimento dessas ectomicorrizas nas angiospermas e nas gimnospermas. Aqui, na B, a gente vê um corte transversal da raiz do Populus tremuloides. E na C aqui a gente vê então essa rede de Hertz chegando aqui próximo ao córtex, tá? Chegando aqui, né, nas primeiras células do córtex. As ectomicorrizas, elas provocam intensas modificações morfológicas nas células colonizadas, são típicas de árvores de climas temperados, aí principalmente as coníferas, e têm elevada frequência nos ecossistemas. Como a gente viu lá naquela floresta de coníferas lá, era as ectomicorrizas então que estavam presentes lá. Aí tem as ectoendomicorrizas, que são muito semelhantes a ectomicorrizas, porém essa rede de Hertz elas são mais grossas
ela vai ter um elevado grau de penetração intracelular, por isso essa parte de endo junto aqui. E ela também vai ocorrer nas partes mais velhas da planta, das raízes da planta. Então aqui a gente vê que elas estão dentro aí desses membros presentes aí, né? Dentro das coníferas, que foi aquela floresta de coníferas que a gente viu no documentário lá. Foi passado no Fantástico. Tem também dentro das ectoendomicorrizas alguns ascomicetos. Aqui a gente vê então um gênero, a tricarina, que ela pode ocorrer também dentro das ectoendomicorrizas. Elas surgem em solos sobre intensa ação antrópica. Então a gente viu lá também naquele documentário que a ação antrópica que diminuiu as queimadas locais e aumentou então a quantidade dos fungos, e eles acabaram se tornando parasitas para aquelas coníferas. E aqui a gente vê então que essa espécie, eles vão surgir em solos com elevada matéria orgânica. Dentro das micorrizas arbutoides, a gente vai ter algumas espécies vegetais aqui, ó, que é a pirola elíptica e Arctostaphylos uva-ursi, tá? Então elas vão ter essa associação simbiótica também, mesmo que são plantas menores, tá? Porém, elas vão ter essa necessidade aí dessa simbiose com os fungos. Aqui a gente tem os fungos lactários e rússula na planta Monotropa uniflora, que ela é bem pequenininha, ela até parece um fungo, né, olhando assim. E eles vão colonizar então as raízes dessa planta para conseguirem viver de forma simbiótica. Aqui a gente vê então alguns fungos também que formam as micorrizas arbutoides. Eu não vou ficar lendo os nomes científicos, mas a gente vê que são fungos que têm as características bastante parecidas. E aí essa micoheterotrofia, né, ou seja, essa forma com que as plantas se alimentam na simbiose aí com os nutrientes do fungo, né? Então as plantas, a gente vê que elas não são apenas autotróficas, né? As plantas, elas também têm uma parte delas aí onde elas vão viver de forma heterotrófica, e quando elas estão associadas aos fungos, formando as micorrizas, então elas terão essa micoheterotrofia, né? Ou seja, elas vão se alimentar pelos compostos orgânicos liberados pelos fungos, tá? Então, as partes aclorofiladas das plantas ou as plantas aclorofiladas, é estranho a gente falar plantas aclorofiladas, né? Mas na verdade são, por exemplo, a orquídea no início da vida dela, por exemplo, ela não tem a clorofila, né? Então, depois, logicamente, ela vai aparecer a clorofila. Porém, quando fala planta aclorofilada, então é um estágio da planta que ainda não apareceu a clorofila, ou é uma parte da planta que não tem clorofila, tá? Então, essas partes aclorofiladas das plantas, elas vão ser dependentes dos fungos, que também são desprovidos da clorofila, porém eles vão se alimentar aí, de matérias orgânicas, né, do solo, e vão liberar esses nutrientes aí dos compostos orgânicos para essas plantas. Então, por exemplo, na orquídea, elas vão necessitar do fungo para ocorrer a germinação, porque na parte da germinação aí, nessa fase inicial das orquídeas, elas não vão ter a clorofila. Essa micoheterotrofia, então, o estímulo que o fungo causa na planta, ele vai originar-se do solo ou de um hospedeiro secundário. Então, por exemplo, aqui no pinus, tá? Então, lá no pinus eles vão crescer através desse estímulo aí
que vai originar-se no solo, ou também de um outro hospedeiro secundário. Então, por exemplo, pode ter algum fungo ou algum outro micro-organismo que o fungo ele vai conseguir absorver o nutriente dele e, consequentemente, passar o nutriente desse hospedeiro secundário para a planta. Como eu falei para vocês, então, aqui, essa micoheterotrofia ela vai ocorrer nas orquídeas, principalmente na fase onde elas não têm clorofila. Vai ocorrer também em briófitas e pteridófitas no estágio gametofítico. Como a gente sabe, né? A gente vai ver um pouquinho mais para frente aí. Não sei se vocês já estudaram, né? Mas tem, eu acho que estudantes aí que estão lá na disciplina de Biologia das Criptógamas. Então, quando a gente fala lá em briófitas e pteridófitas, a gente tem a parte das briófitas, que é a parte gametofítica, e tem a parte esporofítica, né? E aí, no caso das briófitas, a gametofítica ela vai ser a permanente, e elas vão necessitar, então, para o crescimento delas, né, que é a parte verde delas ali, elas vão necessitar da micorriza. E ao contrário, aqui nas pteridófitas, a gente tem a parte esporofítica, né, que é a permanente, e a outra é a inicial para a formação dos gametas, e ela vai necessitar, então, desses fungos para o início, então, dessa fase. Os fungos vão transferir compostos orgânicos, o hospedeiro secundário para o hospedeiro monotropóide aclorofilado, ou seja, né, algum outro organismo que estiver vivendo ali próximo, eles vão transferir compostos orgânicos para o fungo, que vai ser a micorriza monotropóide, que vai ser essa que vai adentrar as raízes da planta, e ela que vai passar esses compostos para a planta. E elas vão ter importante função ecológica, porque a gente vê então que várias plantas vão necessitar na parte germinativa desses fungos. As micorrizas ericoides ocorrem na família Ericaceae, que são plantas distribuídas no mundo todo, principalmente no hemisfério norte. A família Epacridaceae. Nossa, tá me dando refluxo de novo. Que está presente no hemisfério sul. E alguns gêneros de plantas aí como Rhododendron, Vaccinium e Epacris. Vão também ocorrer com fungos septados, vão produzir hifas enroladas no interior das células e são muito específicas quanto ao hospedeiro, tá? Então não são qualquer planta, né, que elas formarão as micorrizas. As raízes ericoides, então, elas são células epidermais que não produzem pelos radiculares, e as células colonizadas elas são intracelularmente, tá? Então elas vão conseguir entrar mais aí dentro da raiz e viver de forma mais endo do que ecto. E aqui a gente vai ver as micorrizas das orquídeas, que são as chamadas orquidoides, que são formadas também por fungos septados. Vão colonizar intracelularmente as raízes, formam enrolados de hifas no interior celular. Elas vão participar principalmente aí nas partes aclorofiladas das orquídeas, com a micoheterotrofia, tá? Ou seja, elas vão auxiliar então a germinação aí, quando é plantada a semente, até a planta começar a formar a clorofila, né? Esse fungo ele vai estar presente e vai ser necessário para o crescimento das orquídeas. Aqui a gente vê o principal fungo aí das orquídeas, que é o Rhizoctonia
repens. Aqui a gente vê então, né, como a gente já viu em cada tipo, a gente vê como que é então essa associação. Tá aí há muito tempo. Oi? Perdão, professor, tô falando com a minha mãe aqui. Ah, tá. A gente vê então que como que é então essa associação da planta com o fungo, né, as arbusculares que são endomicorrizas, vão ter em torno aí de 80 a 90 espécies vegetais e vão ser com os zigomicetos, que são microscópicos. Então eles vão ter uma parte fora da planta e outra eles vão entrar dentro da célula também, tá? Aqui a gente vê então as famílias que são utilizados os basidiomicetos, que vão formar as ectomicorrizas. Então eles vão formar aqui, eles não vão conseguir adentrar dentro da célula, mas eles estarão aqui ao redor todo, então formando esse manto, essa rede de Hertz. Os arbutoides aqui, então, eles vão colonizar, que são a parte do ectoendomicorrizas, eles vão tanto ao redor das células, quanto alguns vão conseguir adentrar algumas células também. Os euricoides aqui, a família dos ascomicetos, então eles vão conseguir também entrar em algumas células, porém eles não vão formar essa rede, esse manto ao redor. E tem aqui das orquioides, que são endomicorrizas também, eles vão ter só pequenas partes para fora da raiz e outras vão adentrar dentro da célula. Então essas aqui são as formas que vai ocorrer da simbiose aí entre o fungo e a raiz da planta. Aqui a gente vê então as alterações morfológicas em raízes colonizadas por ectomicorrizas, e aí elas vão formar então esse manto ao redor aqui, que vai aumentar então a área de absorção das raízes. Aqui a gente vê então a fisiologia da associação das endomicorrizas do fungo para a planta. Então vai ter a maior absorção de fósforo orgânico pelo fungo na solução do solo, vai ter conversão do fósforo em glânulos de polifosfato no vacúolos, vai ter armazenamento do fósforo nas vesículas. O fósforo inorgânico ele é transferido para a parte aérea via xilema. E da planta para o fungo vai ter transferência de carboidratos oriundos da fotossíntese, a sacarose via floema. Nas raízes são hidrolisados glicose e frutose, e a transferência para o fungo aí pelos arbúsculos. Nas ectomicorrizas, fungo para a planta, absorção de fósforo pelo fungo da solução do solo, acúmulo dos nutrientes de fósforo e nitrogênio no manto, na forma de polifosfatos e aminoácidos, e transferência para a planta na forma de fósforo inorgânico e glutamina. Da planta para o fungo, transferência de carboidratos oriundos da fotossíntese, a sacarose. Nas raízes, são hidrolisados a glicose e a frutose, e as transferências para os fungos da rede de Hertz. A gente vê que é bem parecido, né? Mesmo tanto o endo quanto o ectomicorriza. Aqui a gente vê então efeitos mais comuns dentro dessa tabela de práticas agronômicas que modificam o ambiente da camada arável e influenciam então as micorrizas, a formação das micorrizas arbusculares. As práticas agrícolas, então tem a monocultura, a rotação, o pósio, a policultura, o cultivo intensivo, os fertilizantes, a calagem, os pesticidas. E isso aqui, eles vão interferir de que forma no ambiente natural aí. Seleção para sobrevivência, relação fungo-hospedeiro, reduz a colonização e esporulação, diversidade genética aumentada, reduz a infectividade e esporulação, depende da fertilidade do solo, cultura,
e altera a população dos fungos e reduz a colonização e elimina os propágulos. Tá? Então, as práticas agrícolas, que são ações antrópicas, elas vão interferir, então, nessa associação fungo-planta. Os fatores que influenciam, então, a formação das micorrizas arbusculares, aí, então, tem os fatores climáticos, a intensidade luminosa, a temperatura e a quantidade de distribuição das chuvas. Quais são os efeitos nas plantas? Então, vai ter melhoria do estado nutricional por aumentar a área de absorção das raízes, devido às mudanças morfológicas e fisiológicas nas plantas. Vai aumentar a mobilização e transferência de nutrientes, que é o fósforo, o nitrogênio, o cobre e o zinco. Maior capacidade de sobrevivência e crescimento inicial de mudas transplantadas. Maior produtividade em solos pobres locais adversos. Maior tolerância das plantas ao estresse abiótico. Redução das perdas por fatores bióticos. Aqui a gente vê, pessoal, experimentos onde foi inserido, então, essas micorrizas. Então, aqui a gente tem a planta A e a planta B, onde na planta A ela foi inoculado a micorriza, então ela teve um crescimento, aí, principalmente nessa fase germinativa, né, bem melhor do que na planta onde não foi inoculada. Tá? E nessa outra aqui embaixo, a gente vê a diferenciação que foi inoculado nas duas, mas como a gente viu, então, tem preferência dos fungos pelas plantas e das plantas pelos fungos. Então, não é qualquer espécie de fungo de micorriza que é inoculado nas plantas que vai favorecer o crescimento delas. Então, a gente vê na A aqui, ó, que foi inoculado, então, a Scutelospora heterogama, e no B foi inoculado com Gomus etunicatum. Então, a gente vê que nesse caso aqui, né, esse fungo não favoreceu tanto o crescimento da planta, em consequência desse outro aqui, ele teve um crescimento bem melhor aí na parte germinativa. Os efeitos não nutricionais. Então, além, né, dos efeitos nutricionais, eles vão poder fazer esses efeitos não nutricionais, que é a formação da barreira física resultante do desenvolvimento do manto, que vai envolver as raízes, que vai evitar com que outros micro-organismos, principalmente patógenos, adentrem a planta. Vai aumentar, então, a resistência das plantas ao déficit hídrico. Plantas com grande quantidade de segmentos radiculares colonizados apresentam redução significativa aí dos ataques dos patógenos, principalmente por causa dessa proteção inicial aqui que a gente falou. Absorção de fitotoxinas, que podem ter efeito contra a ação de patógenos. Competição por substratos. Por substrato ou compostos estimulantes na micorrizosfera, responsável pelo quimiotatismo de patógenos, acúmulo de substâncias antimicrobianas nas células corticais, como o tanino, modificação no espectro e quantidade de exudatos aí que estimulam e dão sustentação à comunidade microbiana, com ação antagônica. E aqui a gente vê, então, que eles possuem ação tanto biofertilizante, como biocontroladora, como biorreguladora, tá? E aí tá tudo dentro dessas funções que a gente acabou de ver aqui, né? Tanto de efeito nutricional, quanto de efeito não nutricional. Aí, de ação biofertilizante, eles vão ter maior absorção e utilização dos nutrientes do solo, amenização dos estresses nutricionais, acesso a nutrientes pouco disponíveis, tá? Então a gente vê que, né, quando nós homens, né, começamos então a parte do agro, né, para fazer as culturas, isso aqui ele é destruído e ele precisa ser colocado de forma artificial.
né? E aí vai ser os gastos que vai existir, que vai ser passado para nós consumidores, né? E esses gastos também eles vão vir aí na nossa saúde, né? Porque esses biofertilizantes aí, mesmo eles sendo biodegradáveis, né? Eles não são tão rápidos assim, né? Para ocorrer essa biodegradação, principalmente porque essa biodegradação ela vai ocorrer também para os micro-organismos que foram destruídos, né? Nesses plantios. E acaba chegando, então, vários desses compostos, né, à nossa alimentação e a gente acaba ingerindo. E a gente vê que vários, então, desses agrotóxicos, fertilizantes que são lançados aí, eles acabam provocando até câncer, né, nos seres humanos. Então, pessoal, a gente encerra a aula aqui. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Vou encerrar a gravação.